As pessoas pagavam para ser seguidas feito um cachorro o dia todo. Queriam alguém real, mendigando seus olhares. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o excelente e impressionante Kentucky da Samantha Schweblin. A Samantha Schweblin é uma autora argentina já lida aqui nesse canal, inclusive com um livro angustiante, tenso, que eu amei, que chama Distância de Resgate, e que eu vou deixar a resenha linkada aqui embaixo para quem quiser saber. E esse livro saiu originalmente em 2018 e aqui no Brasil em 2021, publicado pela editora Fósforo. Esse livro tem muito a ver com nossos tempos atuais, a gente poderia chamar ele assim de distopia, só que é uma distopia bem contemporânea, e eu não sei se isso faz muito sentido, mas enfim, ficção especulativa, mas é porque a Samantha vai criar aqui um dispositivo, que são os Kentuckys, que tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje. Esses dispositivos não existem, mas eles têm lá sua relação com aqueles que a gente já está acostumado a usar. Um Kentucky nada mais é do que um bichinho de pelúcia, bem fofinho, só que conectado à internet. É possível se relacionar de duas maneiras com um Kentucky. Você pode comprar o Kentucky, que é esse bichinho, e levá-lo para a sua casa. E aí, uma vez que você carrega e ele está plenamente carregado, ele vai buscar uma conexão pelo mundo. Você não tem como controlar que conexão é essa. Ele estabelece essa conexão e o seu Kentucky passa a ser controlado por alguém. Alguém que comprou esse cartão de conexão. Então a gente poderia dizer que você pode ser o amo do Kentucky, que é a pessoa que comprou o bonequinho, ou você pode ser o Kentucky, que é a pessoa que comprou o cartão de ativação. Essa pessoa vai poder ver tudo que ela meio que quiser quando ela estiver conectada. Então, independente de onde o usuário, né, o comprador do bonequinho deixa, ela vai poder ver dentro da casa da pessoa, ou o lugar onde a pessoa trabalha. Enfim, ela vai ficar ali acompanhando a rotina da pessoa. Embora o controlador do Kentucky saiba quem a outra pessoa é e ele vá dando lá seus jeitos de descobrir, por exemplo, em que lugar que a pessoa vive, tudo isso vai depender do que ele escuta da pessoa, né? Enfim, do que a pessoa mostra pra ela, mas ele vai descobrindo onde é que a pessoa vive, que país, que língua que ela fala e qual é a rotina dessa pessoa. A pessoa que tem o bonequinho, ela não sabe nada da outra. A não ser que elas criem lá os seus modos de se comunicar, que são sempre limitados, mas são possíveis, como a gente vai vendo aqui nessa história. Então sim, o Kentucky é um aparelho de vigilância, é um aparelho que permite uma espécie de reality show particular, porque só o controlador do Kentucky é que tá vendo a vida daquela pessoa ali. É claro que com conexão de internet, celular, outras coisas, essas imagens podem até ser mandadas para outro lugar, mas de modo geral é um reality show ali particular para o controlador do Kentucky. E esse controle fica sendo feito num tablet, no computador, no celular, enfim, um aparelho eletrônico. O Kentucky só tem uma vida, se conectou, é aquela conexão para sempre. Se a conexão for desfeita, e ela pode ser desfeita tanto pelo controlador quanto pelo amo, o Kentucky morre, não pode ser reativado. Então tem esse quê de Tamagotchi, vamos dizer assim, né? Tem essa coisa de que o bicho de fato tenha uma vida e corra o risco de morrer, como existiria talvez com um pet, e até o processo de comunicação difícil, considerando que como o Kentucky não fala, porque o Kentucky não fala, o Kentucky ele anda sobre rodas, ele vira pro lado, vira pro outro, mexe a cabeça, ele pode fazer um grunhidinho, assim, uma ronronadinha, é tudo que ele pode fazer. Então não existe ali uma comunicação, ele não pode responder perguntas, pelo menos não verbalmente, oralmente, ao seu dono. Ele e o dono ali vão ter que criar maneiras alternativas se quiserem se comunicar, e mesmo assim vai acabar tendo algum tipo de limitação. O livro é uma espécie de romance que acompanha a vida de diferentes personagens. Ele tem esses capítulos bastante curtos e ele vai intercalando a vida desses personagens. Se eu não me engano, tem 3 capítulos avulsos, em que a gente só vai ver a história de uma pessoa, o seu Kentucky, ou seja ela como controladora, seja ela com o seu Kentucky, que são histórias que aparecem uma única vez. A primeira história é uma história dessas.
As outras histórias vão acompanhar esses 5 personagens diferentes, sendo que alguns deles são amos e alguns deles são Kentuckys. A gente tem a Alina no México, que é uma jovem que está acompanhando o seu namorado, que é um artista. Ele está preparando uma apresentação e eles estão ali numa espécie de residência de artistas. E a Alina tem um Kentucky, ela compra um Kentucky. Tem o Enzo, que é um italiano, ele é um pai divorciado, que foi obrigado a adquirir um Kentucky porque a mãe achava que o Kentucky poderia ajudá-lo a cuidar do filho que eles têm em comum, poderia ajudá-lo ali com a parentalidade. Tem a Emília no Peru, que é uma senhora, ela ganha do filho um cartão de conexão do Kentucky, então ela passa a ser o Kentucky de uma outra pessoa e ela então controla o Kentucky de uma jovem alemã. Tem o Marvin na Guatemala, que é um menino em idade escolar, que também é controlador de um Kentucky. Não fica muito claro como ele adquiriu, parece que ele usa um dinheiro que seria de uma poupança que a mãe deixou pra ele. E ele então compra um controlador, né, um cartão de controle, ele controla um Kentucky na Noruega. E tem o Grigor na Croácia, que é um rapaz que tá tentando explorar o mercado dos Kentuckys, aproveitar as brechas, inclusive, na legislação dos Kentuckys. Então o que ele faz é que ele compra vários controladores de Kentuckys para fazer uma venda personalizada. Então ele procura comprar o máximo de cartões de controle e de tablets para que quando as pessoas queiram um Kentucky muito específico, ele anuncia como já um Kentucky específico. Porque na verdade quando você compra um cartão de controle, você também não sabe direito para onde você vai. Você na verdade não sabe nada. É quando você ativa que você vai descobrir em que país, na casa de quem é a pessoa, né? É sempre uma surpresa, é sempre uma loteria. E o que o Grigor quer então fazer é ir adquirindo essa quantidade grande de cartões e ir acompanhando previamente, ativando-a previamente, para poder já fazer os anúncios de modo pré-determinado. Então, para que as pessoas possam já comprar um Kentucky sabendo, né, um cartão de controle, sabendo onde exatamente elas vão. Essas várias histórias evocam muito do que a gente está acostumado a lidar com a tecnologia hoje. Porque várias questões que vão sendo desenvolvidas com esses personagens, seus Kentuckys ou seus controladores, tem a ver com o que a gente já vive hoje nas redes sociais, com os nossos celulares, com essa cultura de vigilância que acontece já, por exemplo, no fato de que muitos dos programas instalados no nosso computador capturam algo do nosso consumo e sabem muito sobre o que a gente faz. Então, essa coisa de que a nossa vida já está sendo vigiada é algo que, na verdade, a gente já vive. Existe a questão, por exemplo, do reality show, onde pessoas voluntariamente decidem mostrar a sua vida para um monte de telespectadores. Esse tipo de dinâmica também acontece nos vlogs. Então, todo o produtor de conteúdo, influencer, que faça um vlog, que é algo mais solto, mais sobre a sua vida, ele está disponibilizando aquilo voluntariamente para uma série de pessoas que o acompanham na internet, muitas vezes milhares de pessoas. Então, isso não torna tão absurdo a gente pensar por que alguém botaria um treco desse na sua casa. Eu acho que a coisa mais assustadora em relação ao Kentucky é o fato de que ele se mova, porque a gente está muito acostumado a lidar com câmeras, né? Então tem câmeras na nossa televisão, tem câmeras no celular, no tablet, no notebook, tem câmera na rua, mas o fato de que o dispositivo se mova na sua direção é que eu acho que é a coisa mais creepy do livro. Mas a relação que as pessoas têm com o Kentucky vai mostrando muito das relações que nós mesmos já temos, seja com os sites, com as redes, com esses dispositivos. Então o livro explora muito certos sentimentos como uma ilusão de pertencimento, como uma ilusão quanto a estar informado, quanto a estar super inteirado sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, porque o livro ele até evoca, de certo modo, esse excesso de informação. As pessoas também têm que lidar com essa conectividade emocional, que é bastante fluida e interditada, porque tem um aparelho entre elas, porque uma das pessoas não pode falar, porque a relação pode ser interrompida sempre que uma das partes quiser, porque na verdade é um convívio mediado e controlado, não é um convívio real. Mas a gente vê muito da solidão dessas pessoas, elas querem se conectar, mas a conexão profunda elas não aguentam. E isso não é só com os Kentuckys, isso é com a gente, hoje, né, no mundo hiperconectado.
O livro também mostra como a gente muitas vezes adere às tecnologias de maneira crítica, sem refletir se aquilo vai ser bom ou ruim. E eu acho genial, eu adoro escritor com senso de humor, é que uma das epígrafes do livro é o manual de segurança de uma retroescavadeira. Não é maravilhoso? Eu vou até ler. Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que todos os homens estejam resguardados de suas partes perigosas. A outra epígrafe é de uma rainha da distopia, que é a Ursula Le Guin, com a mão esquerda escuridão, livraço, em que ela diz o seguinte: vai nos falar dos outros mundos entre as estrelas, das outras espécies de homens, das outras vidas. Então tem esse duplo sentido aqui ligado ao Kentucky, que é, por um lado, vai nos trazer mais conhecimento, e isso é uma das coisas maravilhosas da internet, né? A mídia livre, sem ser controlada por grandes conglomerados, enfim, instituições específicas, mas ao mesmo tempo todo o risco que isso traz. O risco da vigilância, o risco da exposição, o risco do relacionamento anônimo, porque essa é uma das questões que também é abordada aqui no livro, que também é um dilema para nós hoje, né? O que o anonimato nos faz fazer, e aí é impossível não lembrar de, no enxame perspectiva do mundo digital, não vou lembrar direito o título, mas o livro do Byung-Chul Han, que já está resenhado aqui no canal. Inclusive, todos esses livros de não-ficção que eu li nos últimos tempos se relacionam bastante com esse livro aqui, que, dentre outras coisas, discute também a nossa identidade com essa persona virtual. Quando a gente se esquece de quem a gente é para achar que a gente é só essa persona virtual. Esse livro me fez pensar em muitas coisas que eu tenho pensado muito nos últimos anos. Como muitas pessoas se descolam da realidade, fazem coisas absolutamente sem noção, porque elas chegaram num nível tão alto de adesão virtual, que elas, sei lá, entram num delírio de potência e viram até um pouco mitônomas e megalômanas. Então elas acham que tem uma importância maior e elas começam a viver muito aquela ficção da persona, né? E uma outra coisa que o livro também me fez pensar bastante foi num livro, eu nunca falei desse livro aqui no canal, acho que não falei nem dele no Instagram, é um livrinho do Byung-Chul Han que eu li no final do ano passado, que chama Por Favor, Fechar os Olhos, em que o Byung-Chul Han está falando da necessidade do encerramento dos processos, né? E como não só a produção de sentido, a produção de conhecimento e a elaboração das emoções passa por uma conclusão, ela precisa passar, ela tem fases, e uma das fases é a conclusão. E como a realidade hiperconectada não tem conclusão, né? O livro, ele emula muito isso de uma relação e troca que é contínua. Então a gente fica muito perdido nesse enxame, como o Byung-Chul Han chama, porque a gente nunca consegue aprofundar o conhecimento sobre nada. Nem é o conhecimento científico, não, qualquer conhecimento, a nossa própria postura diante das coisas. O livro, nesse sentido, é muito interessante porque ele intercala fatos muito banais com fatos muito chocantes. Na medida em que ele explora os comportamentos humanos aqui, a gente vai vendo que o Kentucky é um dispositivo relacional. Ele tá ali, de certo modo, ajudando a revelar a natureza humana. Então a gente tem várias histórias aqui que envolvem a vontade de cuidar de alguém, o desejo de estar acompanhado, de sair da solidão, o desejo de fazer descobertas, de realizar um sonho, mas também as maneiras bizarras e atrozes como a gente reage quando tá com medo, quando não conhece alguma situação. Os erros que a gente comete porque fica muito revoltado ou muito engajado em alguma questão, mas a gente não sabe todas as variantes por trás daquela situação. Isso é uma situação que acontece bastante nas redes sociais, a gente sabe disso. Na página 36, por exemplo, tem um momento que uma personagem fala assim: posso estar louca, mas pelo menos estou atualizada, pensou. Tinha 2 vidas, e isso era muito melhor que ter apenas meia vida e cochear aos solavancos. E afinal, o que tinha de mais passar ridículo em Erfurt? Ninguém estava olhando e valia a pena o carinho que ganhava em troca. Então tem essa questão também de que você tá ali anônimo, ninguém sabe exatamente quem você é, e que as coisas que você faz na internet vão te dar algum tipo de gratificação. Aqui ela tá pensando numa espécie de carinho, que mais à frente ela vai descobrir se é realmente carinho. Mas que na internet o carinho da vida real pode ter sido substituído pelo like, pelo comentário, pelo engajamento, enfim. Então esse livro, ele não é só sobre tecnologia, ele é muito sobre a natureza humana mesmo, mas a natureza humana é inserida nesse contexto da hiperconectividade. E aí a estrutura do livro é muito interessante, porque são capítulos curtíssimos, com uma linguagem super limpa, super fluida, é uma leitura que se faz muito rapidamente, mas ela intercala histórias que são ternas,
que são meio paradas, com histórias que são violentas, assustadoras. Tem alguns capítulos que parecem um filme de terror, assim. Sabe Chuck? Uma parada desse esquema. E isso é muito interessante porque essa estrutura do livro emula um ambiente virtual, onde a gente está, ao mesmo tempo, vendo um meme, uma notícia, está sabendo de uma catástrofe, tem alguém compartilhando alguma coisa muito séria sobre a sua vida, tem um cancelamento rolando, essas coisas elas ocupam todas o mesmo espaço e o mesmo tempo. E qual a nossa real capacidade de entender a gravidade das coisas? Ou de se engajar naquilo que é realmente sério? E aí é impossível não me lembrar não só dos livros do Shum Ramos, da Gia Tolentino e da Jane Odell, já resenhados aqui no canal, que vão exatamente falar sobre como as dinâmicas virtuais muitas vezes nos desmobilizam, porque elas planificam a experiência e fazem com que coisas muito sérias e muito graves tenham a mesma importância de um meme. O livro não é de modo algum uma distopia catastrófica e nem um romance de tese. Eu acho que o aproveitamento que a Samantha Schweblin faz aqui dessas questões é muito bom, é bem literário mesmo, porque tem histórias de muitos tipos e ela explora a complexidade humana, a ambiguidade humana, enfim, as coisas boas e ruins que podem advir das tecnologias criadas. As tecnologias não são más em si, né? O problema é sempre o uso que se faz delas, e quem usa somos nós, seres humanos. Mas eu acho que ela faz uma coisa aqui interessante, que é meio que o dispositivo da comédia também, né? Através de uma coisa meio bizarra, e que no caso aqui não existe, a gente consegue pensar bem sobre coisas que nós já estamos vivendo. E eu acho que a maneira como ela vai explorar isso, inclusive nesse sentido mais global, o fato de que as histórias estão espalhadas pelo mundo e que tipo de discussões e relações e diferenças isso vai criando no modo como as pessoas lidam, inclusive na diferença da faixa etária, que eu acho que é algo que ela faz muito bem. Qual é a relação da criança com uma tecnologia dessa? Qual é a relação da pessoa mais idosa ou ali da pessoa que já é mais adulta ou jovem adulta? Então é interessante porque soa bastante verossímil. Como literatura, me pareceu um livro muito bom. Não é um livro de difícil leitura, mas acho que é um livro em que a gente vai identificar muitas situações que a gente presencia e vive hoje. E que a Samantha faz muito bem, porque ao longo da leitura eu fiquei curiosa, eu torci, eu fiquei chocada, teve cena aqui que eu fiquei muito chocada. Então, assim, o fato de que ela mobiliza o leitor, eu fiquei imobilizada na leitura com diversas emoções. E mesmo quando as coisas estavam muito estranhas, eu conseguia entender o comportamento dos personagens ali, mesmo que olhando de fora e tentando olhar de uma maneira menos envolvida, a gente visse que a coisa tinha um quê de bizarro, mas era também algo bastante humano, né? E acho que é um livro muito interessante pra gente pensar no quanto a gente quer se conectar, mas no quão difícil isso tem sido, como a gente tem recorrido às redes e como muitas vezes nas redes a conexão já é outra coisa do que costumava ser e não parece necessariamente algo satisfatório. Então é isso, eu gostei muito de ler o livro, eu recomendo com toda certeza e já quero ler outras coisas da Samantha. Esse é o 5º livro dela e acho que traduzido para o português só tem esse e o Distância de Resgate. Tempos atrás a gente teve uma edição do Pássaros na Boca, mas sei lá por que motivo esse livro tá esgotado, só se encontra em espanhol, ele tem até disponível em e-book. Eu vou deixar os links aqui embaixo, sempre aqueles links comissionados para quem quiser dar uma força pro canal, mas eu acho que Pássaros na Boca era um livro que seria muito bom de ser reeditado aqui, inclusive porque é um livro premiado, né? Se eu não me engano, é o primeiro livro com que a autora ganhou um prêmio. Ela que já ganhou o prêmio Casa de las Américas e o Juan Rulfo. É isso, então fica aí a indicação desse livro curto, mas bastante instigante. Me digam aí se vocês já leram esse livro ou outro da Samantha Schweblin, ou outro parecido com esse, e o que vocês acharam. Muito obrigada a todos pela companhia aqui no vídeo, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!